A Rainha Elizabeth II completa nesta quarta-feira 95 anos. O aniversário da monarca com o reinado mais longo da história é assunto no mundo todo hoje e é também o tema da participação da jornalista Fernanda Zaffari aqui no Band Cidade. A Rainha Elizabeth tem vários recordes e não é para menos porque são 70 anos de reinado. Fernanda, como é que o Reino Unido está celebrando esta data tão importante? Boa noite. Oi, Sérgio, boa noite. Eu acho que agora, que já são 10 horas da noite, né? A rainha já tomou um chazinho, já foi dormir lá no castelo de Windsor, né? Mas ela completou, como você falou, 95 anos, num momento muito diferente, né? Ela ainda está em luto oficial, ela foi vista dirigindo na propriedade, naquela área do parque de Windsor. Ela que não precisa de carteira de motorista nem de passaporte, né? Uma das curiosidades aqui do reino. Mas é interessante também a gente lembrar que a rainha, ela completou 95 anos hoje, é o que está na data, na certidão de nascimento dela. Mas a festa oficial é no segundo sábado de junho. E por que isso? Olha só. Em 1748, o rei Jorge II fazia aniversário em novembro. Novembro, aqui o tempo é muito ruim, chove, frio. Ele não queria fazer festa nessa época, né? Então ele escolheu o fim da primavera, juntou com uma grande parada militar e desde então é tradição. Não interessa que dia é o seu aniversário no papel, aqui no calendário oficial, a comemoração é em junho. Isso é para quem pode, né? Não é para quem quer, só para monarcas ter 2 dias. Mas, como aconteceu já no passado por causa da pandemia, e esse ano também já está confirmado, não haverá uma comemoração grande com desfiles militares lá em junho. O que a rainha pode ser que faça é algo menor no castelo de Windsor, onde ela tem ficado isolada e onde todo mundo pôde acompanhar aquele emocionante e impactante funeral do último sábado. Sem dúvida. Passados 15 dias da morte do marido, a família real voltou às manchetes no mundo inteiro. E como é que deverá ser agora o reinado da Rainha Elizabeth, Fernanda? Vai ser dessa forma mais reclusa, mais reservada ainda? Pois é, deve ser, Sérgio, e até preparando para o próximo monarca, que é o filho dela, o filho mais velho, o príncipe Charles. A rainha completa no ano que vem o que é chamado o Jubileu de Platina, 70 anos de reinado, o maior de uma monarca, de alguém com a coroa nesta ilha. Por isso, ela deve focar para essas comemorações. O que deve acontecer nas próximas semanas é uma espécie de cúpula, um seminário envolvendo assessores, o príncipe William, o neto dela, que é o segundo na linha de sucessão, o filho, o primeiro na linha de sucessão, porque inevitavelmente, né, é preciso, é uma instituição tradicional, ela é chefe de Estado, mas precisa passar por uma reforma. Se essa reforma vai ser pequena, média ou grande, ainda é difícil arriscar, mas em 3 pilares ela deve estar baseada na questão da caridade, dos compromissos oficiais também e dessa representação pública, que papéis e como a família real vai se comportar daqui para frente é uma necessidade de reforma, mas sem dúvida nenhuma vai haver um encolhimento nos seus integrantes, o que significaria um enxugamento também de custos. Até eles têm que cortar custos. Vamos falar um pouco da pandemia, Fernando. O Reino Unido foi o país europeu mais atingido, mas agora já começa um processo de reabertura das atividades econômicas. Como é que está sendo isso? Como é que a população está se comportando com a reabertura? Pois é, na semana passada, né, no dia 12 de abril, foram reabertos pubs, então você imagina, o pessoal foi para as calçadas mesmo. Mas é uma regra muito rígida, viu? Você só pode abrir restaurantes e pubs com locais, mesas ao ar livre. Então, eu não posso, por exemplo, ir jantar num restaurante com a minha família num ambiente fechado. Você só pode com mesa ao ar livre. Na semana passada até nevou, mas depois teve um tempo bom e agora a gente já tem uma temperatura caindo que é um pouco complicado por aqui. A próxima grande data que a gente vai ter da reabertura é 17 de maio, com aí sim, quem sabe a permissão de viagens internacionais, a reabertura de teatros e museus e a liberação desses encontros em locais fechados. A próxima data daí, que seria o novo normal, quem sabe o mais normal do que nós já vivemos nos últimos 12 meses, é a reabertura total, ainda com distanciamento e máscaras, mas isso é esperado para o fim de junho. Temos um longo caminho ainda no país
que já vacinou com 2 doses pelo menos 1/5 da sua população adulta. E eu te perguntar justamente sobre a vacinação. Como é que está o ritmo agora? Olha, começou, o Reino Unido comprou 8 vacinas diferentes, né? Nem todas foram aprovadas, mas estava aplicando 2 vacinas, a da Pfizer, que foi a primeira, e depois a AstraZeneca Oxford. Agora começa a aplicar já em alguns pontos da Inglaterra, no país de Gales também, a Moderna, e isso deu um fôlego maior. O ritmo não parou, mas há uma certa resistência maior da população abaixo dos 45 anos, que se julga menos exposta a essa pandemia. Por isso é uma campanha muito grande para que as pessoas sim se vacinem, não só pensando em si, mas pensando nos outros, que é isso que vai possibilitar a volta a uma certa normalidade. Há, como em todo mundo, uma saturação de medidas restritivas por aqui, e o que a gente vê é uma grande preocupação com a entrada de novas variantes. A mais agora do momento é a variante que foi identificada na Índia, e por isso viagens de lá foram classificadas como de alto risco. Os passageiros têm que ficar em quarentena em hotel pago aqui antes de chegar, e também a gente está vendo testes em massa onde essas variantes são identificadas dentro da Inglaterra. Então, por exemplo, em Londres hoje 6 bairros, toda a população está sendo testada, pois foram identificados casos da variante sul-africana. Fernanda Zaffari, falando ao vivo de Londres. Uma boa noite para você. Obrigado pelas informações, Fernanda. Boa noite, Sérgio.